Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Pink Crochê. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como eu fiz essa roupinha em crochê para a boneca Barbie. Eu inicio o meu trabalho confeccionando 39 correntinhas. Começo a primeira carreira contando 1, 2, venho na terceira correntinha e faço um ponto alto. Na contagem geral dos pontos, eu inicio essa primeira carreira com um aumento em ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. Próximo ponto de base, segundo ponto alto. Próximo ponto de base, um aumento em ponto alto. Nesta primeira carreira, nós vamos trabalhar com esta sequência. Vamos fazer 2 pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, eu faço um ponto alto, segundo ponto alto. Próximo ponto de base, um aumento em ponto alto. Terminando a sequência, eu começo novamente. Um ponto alto, segundo ponto alto. Um aumento em ponto alto. Vamos seguir com esta sequência até o final da carreira. Primeira carreira finalizada e eu terminei a carreira com um aumento em ponto alto. Agora eu viro o meu trabalho, dou início à minha segunda carreira fazendo 1, 2 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo, venho no próximo ponto de base, segundo ponto baixo. Nesta nossa segunda carreira, nós vamos seguir colocando um ponto baixo para cada ponto de base até chegarmos ao final. Segunda carreira finalizada com 50 pontos baixos. Agora eu viro o meu trabalho, dou início à minha terceira carreira fazendo 2 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo, sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base até completar 6 pontos baixos. Já fiz 3, 4, 5 e 6. Próximo ponto de base, um aumento em ponto baixo. Nesta nossa terceira carreira, nós vamos seguir com esta sequência. Vamos fazer 6 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Próximo ponto de base, um aumento em ponto baixo. Vamos seguindo assim até o final da carreira. Eu terminei a minha carreira com um aumento em ponto baixo. Agora eu viro o meu trabalho, dou início à minha quarta carreira fazendo 2 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo. E nesta carreira, nós vamos seguir colocando um ponto baixo para cada ponto de base até chegarmos ao final da carreira. Quarta carreira finalizada com 56 pontos baixos. Agora eu viro o meu trabalho, dou início à minha quinta carreira fazendo 2 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo. Sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base até completar 6 pontos baixos. Já temos o primeiro, vamos seguir contando. 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos.
Faço uma, duas, três correntinhas, vou contar e pular 14 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Venho no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. Sigo aqui colocando um ponto baixo para cada ponto de base até completar 16. Já fiz o primeiro, vamos seguir contando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 pontos baixos. Faço uma, duas, três correntinhas, vou contar e pular 14 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Venho no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. Sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base. Já fiz o primeiro, vamos seguir contando. 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, finalizando aqui a nossa quinta carreira. Agora, eu viro o meu trabalho, dou início à minha sexta carreira fazendo duas correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo, venho no próximo ponto de base, segundo ponto baixo. Nesta nossa sexta carreira, nós vamos seguir colocando um ponto baixo para cada ponto de base até chegarmos ao final da carreira. Sendo que aqui nesse início, nós fizemos 1, 2, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Chegamos aqui dentro deste intervalo, vamos fazer 1, 2 pontos baixos, ok? No outro intervalo, a mesma coisa, 2 pontos baixos. Então, a gente segue aqui colocando um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui dentro do intervalo, 2 pontos baixos. E a gente segue aqui com 6 pontos baixos. Sexta carreira finalizada com 32 pontos baixos. Agora, eu viro o meu trabalho. Dou início à minha sétima carreira fazendo duas correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo. Sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base até completar 6 pontos baixos. Já fiz 4, 5, 6. Faço uma diminuição em ponto baixo. Sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base até completar 16 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos baixos. Uma diminuição em ponto baixo. Sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base até chegar ao final. 1, 2,
3, 4, 5, 6 pontos baixos, terminando aqui a nossa 7ª carreira. Agora, eu viro o meu trabalho, dou início à minha 8ª carreira fazendo 2 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo, e nesta 8ª carreira, nós vamos seguir colocando um ponto baixo para cada ponto de base, até chegarmos ao final da carreira. 8ª carreira finalizada com 30 pontos baixos. Agora eu viro o meu trabalho, dou início à minha 9ª carreira fazendo 2 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo, sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base até completar 6. Na contagem geral dos pontos eu já tenho 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Próximo ponto de base, uma diminuição em ponto baixo. Sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base até completar 14 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos baixos, uma diminuição em ponto baixo, sigo com pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, terminando aqui a nossa 9ª carreira. Agora, eu viro o meu trabalho, dou início à minha 10ª carreira fazendo 2 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo, e nesta nossa 10ª carreira, nós vamos seguir colocando um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar ao final da carreira, com 28 pontos baixos. Agora, eu viro o meu trabalho, dou início à minha 11ª carreira fazendo 2 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo, sigo colocando 6 pontos baixos. Já fiz 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Uma diminuição em ponto baixo, 2 pontos baixos, 1, 2, uma diminuição em ponto baixo, 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, uma diminuição em ponto baixo, 2 pontos baixos, 1, 2, uma diminuição em ponto baixo, sigo com pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, terminando aqui a nossa 11ª carreira. Agora, eu viro o meu trabalho, dou início à minha 12ª carreira fazendo 2 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo, e nesta 12ª carreira, nós vamos seguir colocando um ponto baixo para cada ponto de base, até chegarmos ao final da carreira.
12ª carreira finalizada com 24 pontos baixos. Agora eu faço uma correntinha, corto a minha linha, faço mais um nozinho. Com o direito do trabalho voltado para mim, eu vou contar e pular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu venho aqui no 13, prendo a minha linha aqui na agulha, fazendo nozinho desta forma. Venho aqui, olha, e começo, então, a minha carreira fazendo um ponto baixíssimo no próximo ponto de base, um ponto baixo, próximo ponto de base, um meio ponto, próximo ponto de base, um ponto alto. Agora, trabalho todos os pontos com um ponto altíssimo, 2 laçadas na agulha, puxo 2, puxo 2, puxo 2, fiz o meu primeiro ponto altíssimo. Segundo ponto altíssimo. Terceiro ponto altíssimo. Quarto ponto altíssimo. Quinto ponto altíssimo. Sexto ponto altíssimo. Sétimo ponto altíssimo. E oitavo ponto altíssimo. Viro o meu trabalho. Nesta próxima carreira, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, eu começo com ponto altíssimo, faço 1, 2, 3, 4 correntinhas e vou fazer 8 pontos altíssimos. Então, aqui já é o segundo ponto altíssimo, porque as 4 correntinhas conto como o primeiro. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. E oitavo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altíssimos. Próximo ponto de base, um ponto alto. Próximo ponto de base, um meio ponto. Próximo ponto de base, um ponto baixo. Próximo ponto de base, um ponto baixíssimo. Ficando o meu trabalho desta forma. Agora, eu passo aqui para este outro lado, para o outro lado não, aqui para o próximo ponto de base, e faço um ponto baixíssimo. Próximo ponto de base, um ponto baixo. Próximo ponto de base, um meio ponto. Próximo ponto de base, um ponto alto. Agora, eu trabalho colocando um ponto altíssimo para cada ponto de base. Então, eu faço 2 laçadas na agulha. Puxo 2, puxo 2, puxo 2. O primeiro ponto. Vamos seguir contando. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 pontos altíssimos. Viro aqui o meu trabalho. Nessa próxima carreira, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, eu começo com 1, 2, 3, 4 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto altíssimo. Sigo aqui com pontos altíssimos até completar 8 pontos altíssimos. Então, aqui, olha, já fizemos 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, nós vamos trabalhar com um ponto alto, um meio ponto, um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Terminando aqui a nossa carreira, eu faço mais uma correntinha, aperto bem e corto a minha linha. Faço mais um nozinho. Com o direito do trabalho voltado para mim, eu viro desta forma essa abinha que nós acabamos de fazer, eu viro ela assim, as duas. Venho aqui neste primeiro ponto, prendo a linha, eu já prendi a minha linha aqui. E o nosso ponto de base será o seguinte, nós vamos virar aqui a abinha e aqui no pezinho, tá vendo? Então, olha, a gente tem a primeira e a segunda carreira da abinha. Aqui, olha, nós vamos trabalhar pegando esta base aqui na carreira, ok? Então, eu inicio aqui fazendo 3 correntinhas, 1, 2, 3, que já equivale ao primeiro ponto alto. Venho aqui no próximo ponto de base e faço o meu segundo ponto alto. Vou trabalhar nesta carreira colocando um ponto alto para cada ponto de base. Eu vou fazer essa carreira toda junto com vocês. Então, aqui, olha, eu tenho 4 pontos altos. Vou seguir contando 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18. Aqui eu pulei um, olha. Desmanchei aqui, vou fazer o 18 novamente. O 18 é aqui. Tá vendo? 19. 20. 21. 22. 23. Aí vai olhando assim, ó, pra ver se tá pegando no ponto de base certo, tá? Que isso aqui é um pouco confuso. Vou desmanchar esse aqui e vou fazer o 23 novamente. Aqui, ó. 23. 24. 25. Peraí, deixa eu terminar aqui o 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. E 32 pontos altos nesta primeira carreira. Agora eu viro o meu trabalho. Dou início à segunda carreira fazendo 1, 2, 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. Venho no próximo ponto de base, segundo ponto alto, próximo ponto de base, um aumento em ponto alto. Nesta nossa segunda carreira, nós vamos trabalhar com esta sequência. Quando a sequência termina, eu começo novamente, fazendo 2 pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto de base. No próximo ponto, um aumento em ponto alto. Então, eu começo aqui a sequência novamente com um ponto alto, segundo ponto alto, um aumento em ponto alto. Terminando a carreira, eu começo novamente com um ponto alto, segundo ponto alto, um aumento em ponto alto. Vamos seguindo assim, com esta sequência até o final da carreira. Segunda carreira finalizada, termino com 2 pontos altos. Agora eu viro o meu trabalho. Dou início à minha terceira carreira fazendo 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. E nesta terceira carreira, nós vamos seguir colocando um ponto alto para cada ponto de base, até chegarmos ao final da carreira. Terceira carreira finalizada com 42 pontos altos. Agora eu viro o meu trabalho. A quarta, a quinta, a sexta e a sétima carreira eu vou fazer da mesma forma. Eu vou colocar 42 pontos altos em cada carreira. Então, eu inicio aqui fazendo 1, 2, 3 correntinhas. Venho no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Sigo colocando um ponto alto para cada ponto de base, até chegar ao final da carreira. Então, eu vou fazer a quarta, quinta, sexta e a sétima carreira aqui. Vocês façam de vocês aí e eu já volto. Carreiras finalizadas, em cada carreira, 42 pontos altos. Aí, eu terminando aqui, eu faço um nozinho e corto a minha linha, deixando um pedaço para que depois eu possa fazer a costura
na parte de trás, ok? Mas agora nós vamos fazer um acabamento, e eu vou usar então essa lã aqui, tá? Na cor branca, porque eu acho que vai ser mais fácil vocês acharem esse tipo de lã. Caso vocês não encontrem exatamente essa, coloque uma lã que não seja tão grossa, mas que também não seja tão fininha. Então, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer um acabamento por toda a volta, aqui nessa parte do babado. Então, posicionando aqui, olha, o lado direito voltado para mim, eu viro assim, tá? E aí, eu venho aqui nesse primeiro pontinho, eu vou fazer uma carreira em toda a volta aqui, olha, trabalhando com ponto baixo. Chegando aqui no meio, eu vou fazer um ponto baixíssimo e continuo com ponto baixo até esse outro lado aqui, ok? Então, eu prendo a linha, faço um nozinho aqui na minha agulha, aí eu prendo aqui, olha, no primeiro ponto, faço uma, duas correntinhas e vou procurando preencher todos os pontinhos de base com um ponto baixo. Desta forma aqui, olha. Eu não vou contar o número de pontinhos, porque, como eu disse, é só ir preenchendo ponto por ponto. Passando aqui, olha, com uma certa dificuldade. E eu não vou apertar muito também esse ponto baixo, não, tá? Eu vou deixar ele assim, ó, tá? Bem, pra ficar bem fofinho. Então, é só seguir desta forma até chegarmos no meio do trabalho. Então, eu vou seguir aqui fazendo com ponto baixo até aqui. Quando chegar aqui, eu volto para fazer o ponto baixíssimo junto com vocês, ok? Eu já estou chegando aqui no meio do meu trabalho e aqui eu totalizei 17 pontos baixos. Agora que eu cheguei aqui no meio, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Passo para este outro lado aqui, olha, fazendo um ponto baixo. Desta forma. Agora, eu sigo aqui colocando um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui, olha, eu já fiz 3, 4, 5. Lembrando que eu vou fazendo esse ponto bem folgadinho. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora eu faço aqui, ó, na parte das correntinhas. 12, 13, 14, 15, 16 e 17. 17 pontos baixos. Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha e corto a minha linha. Depois, eu venho pelo lado do avesso e prendo essa pontinha de linha aqui por dentro, na parte onde eu trabalhei aqui, olha, com a linha branca. Eu vou puxando ele aqui, tá? Até que ele suma, ok? Bom, desta forma, a gente ficou aqui com um acabamento para fazer um destaque nessa nossa peça.
Então, olha só, ele fica assim, tá? Agora, vamos fazer a mesma coisa nessa parte aqui de cima, que é a parte da gola. Então, eu prendo a linha, o direito do trabalho voltado para mim, prendo a linha aqui nesse primeiro ponto. E faço 2 correntinhas, venho aqui no próximo ponto de base, um ponto baixo. Vou seguir com pontos baixos nesta parte aqui da gola, até chegar aqui ao outro lado não, até chegar aqui no final da carreira, ok? Eu tive um probleminha aqui na máquina e na hora que eu fui editar o vídeo, foi que eu percebi que a parte onde eu faço o acabamento da manga e o acabamento da saia não foi gravado. Mas tudo bem, eu vou explicar para vocês. Da mesma forma que nós fizemos essa carreira de acabamento aqui embaixo e aqui, eu também fiz na manga. Ou seja, eu trabalhei com ponto baixo, colocando apenas uma carreira de ponto baixo de um lado e do outro. E eu coloquei 14 pontos baixos. Então, eu começo aqui, olha, tá? Na parte da manguinha mesmo, venho trabalhando até aqui, olha, onde termina a parte da manguinha. Eu não fiz nessa parte aqui, tá? Porque aqui já é a cava. E aqui embaixo, a mesma coisa. Na parte da saia, eu fiz uma carreira com pontos baixos, ok? E a parte da costura, o que eu fiz aqui? Aqui eu já prendi com um alfinete aqui, para que vocês possam ver como que a roupinha vai ficar, né? Então, assim, o fecho, ele é opcional. Eu sugiro sempre o colchete de pressão. Então, vocês podem costurar. Para quem não sabe o que é um colchete de pressão, eu vou mostrar para vocês. É esse colchete aqui, tá? Pode costurar um aqui no meio, ou um outro aqui, enfim, aí é inteiramente opcional, tá? Se quiser pode colocar velcro, enfim, o fecho é por conta de cada um. Eu não vejo necessidade de fazer uma lateral aqui, uma aba, tá? Porque, olha, como vocês podem ver, tem espaço suficiente aqui, mas caso alguém ache que fique muito apertado, se quiser fazer, pode fazer uma lateralzinha aqui, ó, subindo aqui, tá? E aí você pode trabalhar ou com ponto baixo ou com ponto alto. Mas, assim, eu, sinceramente, acho que não tem necessidade, porque, olha, transpassa bastante, tá vendo? Você tem aqui espaço para colocar o fecho, tanto o colchete de pressão ou velcro, enfim, aí o que vocês quiserem, tá? Bom, aí aqui na parte da saia, eu fiz com a linha branca, eu fiz 2 pontinhos aqui, tá? Nessa parte branca, e aquela linha que eu tinha deixado maior, a linha vermelha para costura, então eu comecei a costura aqui, e eu sempre faço a minha costura com essa agulha aqui, que é a agulha para bordar, agulha para fazer ponto cruz. Então, eu vim costurando daqui de baixo até aqui. Eu vou abrir aqui para que vocês possam ver melhor até onde foi costurado, tá? Então, olha, a costura, ela foi feita assim, ó. Fui costurando, tá? Até esse ponto aqui, ó, que é o ponto onde, de baixo para cima termina a saia, no caso, ok? Então, é super simples, tá? Infelizmente, eu acho que a máquina deve ter descarregado, eu não sei o que houve, porque o filme, quando eu coloquei, ele até veio, mas ele não abriu no computador, disse que estava corrompido, eu não entendi. Então, eu não sei se foi, enfim, não sei se foi problema da máquina, se foi bateria que acabou, não entendo. O importante é que deu para eu explicar aqui para vocês como
que eu fiz a costura e esse acabamento, tá? Então, na parte de trás a roupinha fica desta forma e na parte da frente, como vocês já viram, ela vai ficar desta forma aqui. Eu vou terminar de arrumar ela aqui, vou colocar o gorrinho. Esse gorrinho, caso alguém tenha interesse, esse gorrinho, ele é um enfeite de Natal. Eu comprei ele pronto, vende nessas lojinhas que vende artigo para Natal, né? Foi bem baratinho. Não comprei agora, já comprei há muito tempo. E quando eu comprei, foi muito baratinho também. Acho que foi R$1 ou R$1,50 um pacotinho com 6 gorrinhos desse. Hoje eu não sei quanto é que tá custando, mas deve ser baratinho também. Enfim, então aqui está a roupinha, né? Que eu fiz esse modelinho, é um modelinho diferente, porque aqui no canal já tem outros modelos dos anos anteriores, modelinho para a Blight, modelinho para a Barbie de roupinha de Natal, ok? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!